voltamos, hoje conversando com a doutora Luciana Casimiro, psicóloga, sobre o impacto emocional no universo das demências. Então, Luciana, nós estávamos falando sobre a importância de reconhecermos que é um aprendizado diário. Cada família tem que ir tentando fazer a sua leitura com esse apoio emocional, de grupos de apoio, de rede de suporte, que é super importante, né, no processo das demências. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa o tempo todo ter o apoio para poder fazer, para poder lidar com todo esse processo. É um processo no qual, de fato, a gente não tem uma receita, né? A gente não tem um manual para poder lidar com cada uma das características que vão acontecendo, até porque cada pessoa é singular. Então, a gente tem aquela questão de que, assim, bom, então eu vou colocar a minha mãe agora, já que ela precisa ficar em casa, não pode mais ir para a rua e tudo mais, eu vou colocar ela para fazer palavras cruzadas. Ela sempre detestou fazer isso. Ela nunca fez. Então, talvez não seja essa a melhor tarefa para ela. Ela sempre foi aquela pessoa que gostou de cozinhar, por exemplo. Então, por que não a gente, com supervisão e enquanto for possível, né, com toda a segurança, a gente manter ela nessa atividade? Vamos fazer junto. Uhum. Né? Então, é a partir da característica pessoal daquele seu ente. Porque a grande questão é que as pessoas muitas vezes vão lá e a gente tem, né, não só no imaginário popular, mas também nas questões científicas de que, assim, olha, ter uma atividade cognitiva bastante intensa, uma atividade física, fazer diversas Atividades, atividades né? ao longo do dia é extremamente importante. E aí eu tenho uma pessoa que foi diagnosticada com a doença, mas não fazia nenhuma dessas atividades antes, e agora a família resolve que ela tem que fazer tudo. Ela tem que ir para ginástica, ela nunca usou um tênis. Mas E vai agora, passar a usar, né? exatamente, a partir de amanhã ela tem que usar. Ela nunca usou uma calça de moletom, e aí agora ela vai ter que começar a usar porque ela tem que caminhar, porque ela tem que fazer atividade física, porque é isso que vai fazer. Ela tem que fazer atividade física, seria o ideal que ela fizesse. Mas a gente pode pensar nessa atividade física de uma outra forma. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de dançar. Então, por que não colocar ela para dançar? Essa também é uma atividade física e que vai fazer com que ela tenha prazer no que ela está fazendo. Porque Isso é, senão é muito difícil isso é você muito. encaixar. Aliás, Uhum. como todos nós, Uhum. né? Então, e é muito interessante isso que você fala, porque assim, é muito comum, né, Luciana, a gente encontrar com a boa intenção. Lógico, o familiar, o cuidador, ouve isso, sabe dessa regrinha, né, do que tem que fazer e quer implementar isso de qualquer maneira, até para que não tenha o tal do sentimento de culpa, né? Puxa, será que eu fiz tudo com a minha mãe? Será que eu errei, por isso evoluiu tão rapidamente a doença? Ou seja, eu queria também que você falasse um pouco sobre o sentimento de culpa, né? Quando eu falei que eu ia conversar contigo, eu recebi muitas dúvidas em relação a isso. Como é que eu lido com esse meu sentimento de culpa? Principalmente porque muitos cuidadores familiares dizem assim: nossa, eu perdi a paciência, porque me perguntou 10 vezes a mesma coisa. Eu tive um sentimento de rejeição e eu não quis mais cuidar naquele dia porque meu pai foi agressivo comigo. Então, são muitos sentimentos, emoções contraditórias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente. Isso, né, as emoções, os sentimentos, não só do paciente, mas de quem está cuidando, Uhum. é extremamente importante você entender e você aceitar que você é humano, que você se irrita sim, que você fica cansado, que tem um momento em que você precisa sim respirar, parar, respirar, contar até 10 ou até 1000, se for o caso, para poder retomar aquela tarefa, aquela atividade que você está fazendo com ele. Ou então, simplesmente pare. Pare. Aquele dia talvez você não vá render. Né? Então, você ter a percepção de que você não está bem, que você não tem, naquele momento, como ajudá-lo é extremamente importante. Eu falo que é o primeiro passo para você ali na frente poder cuidar da melhor maneira possível. Porque eu só posso cuidar de alguém bem se eu estiver bem.
Porque se eu estiver muito irritado, se eu estiver muito nervoso, se eu perdi a paciência, eu não vou resgatar essa paciência no segundo seguinte. Eu preciso de um tempo para mim. Então, eu sempre falo para o cuidador, da mesma forma que você cuida, você precisa ser cuidado. E o ser cuidado é você ter em algum momento do seu dia, porque muitos cuidadores não têm alguém que possa auxiliá-lo, mas que você possa, em algum momento do seu dia, por pelo menos 40 minutos, 1 hora, você ter um tempo para si, para você poder ir dar uma volta, nem que for uma volta no quarteirão, para você fazer alguma coisa por você deitar lá na sua cama e ficar por 40 minutinhos lá deitadinho, descansando. Mas você precisa ter isso enquanto pessoa que cuida. Porque se você não tiver isso, você vai acabar colapsando. Claro. E a relação com o seu ente também vai colapsar. Porque somos humanos. A gente não pode nunca perder essa premissa de que a gente também cansa, a gente também fica triste, a gente se irrita. Quando alguém pergunta 15 vezes a mesma coisa no dia, é óbvio que tem uma hora que você está muito cansado. Porque você tem todas as demandas do dia a dia, mais uma demanda que você nunca esperou ter. Tem muita gente que acaba se tornando o cuidador principal e nunca, inclusive, pensou nessa possibilidade ou foi preparado para isso. Não é uma tarefa fácil mesmo, né? Não é. Até porque, gente, eu falo que assim, quando a gente cuida, às vezes as pessoas falam assim, mas é a mesma coisa que cuidar de uma criança. Eu falo, não, de jeito nenhum. Primeiro porque eu falo que a gente tem toda uma preparação para quando você vai receber um bebê na sua casa. Você tem todo o período de gestação, então você tem 9 meses para você ir se preparando. É óbvio que ninguém está pronto na hora que alguém coloca o bebê no seu colo, mas você vai tendo toda uma preparação. Nós, de maneira geral, nunca nos preparamos para cuidar dos nossos pais. Claro. Né? A gente nunca pensa nessa possibilidade do meu pai, quando tiver 80. Como é que vai ser quando ele tiver 80, quando ele tiver 90? Então, o que acaba acontecendo é que você precisa se preparar junto com o cuidar. Né? Você vai se preparando, você vai se percebendo aquela pessoa que consegue cuidar de fato, aquela outra pessoa que fala assim, eu não consigo cuidar. Não dou conta. Eu não dou conta. E aí se sente muito mal por esse eu não dou conta. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Lina, que se nesse momento você não está conseguindo dar conta, pare, busque ajuda. Porque se você não fizer isso, a relação vai ficar muito ruim, né? A relação entre a pessoa e quem a gente está cuidando. E isso pode gerar um estresse tão grande que pode levar a uma síndrome depressiva. Você pode ter, a gente tem, aliás, né, uma quantidade de cuidadores enorme utilizando medicamentos antidepressivos, né, em função da sobrecarga. Ou então também em função de que, assim, eu não posso deixar o meu ente sozinho de jeito nenhum. Ninguém cuida melhor do que eu. Então, só eu cuido. Que é um equívoco também, né? Enorme, enorme, enorme. Né? Só eu cuido. E aí, você não deixa as outras pessoas chegarem perto, então, irmãos, amigos, alguém que possa te dar uma ajuda, principalmente no momento em que você cansa, porque você vai cansar. Né? Eu falo que esse é um fato. Você vai cansar. Outra coisa que eu queria, porque a gente já está quase chegando ao final de novo do nosso tempo, é assim, falar sobre o futuro. Essa é uma pergunta muito recorrente por parte dos familiares. Nós devemos, enquanto, no início do diagnóstico principalmente, que a pessoa ainda tem o seu raciocínio, tem domínio ainda, pode ajudar a tomar as próprias decisões, como iniciar? Primeiro, eu quero saber se você recomenda, se você, como psicóloga, acha que é interessante que as famílias conversem sobre. E como iniciar essa conversa? Ela é importante? Eu acho de extrema importância que a gente converse sobre isso, que a gente fale sobre o desconhecido, porque a gente está falando de uma patologia que eu não sei como vai ser a evolução para cada um dos casos. A gente tem um panorama geral, mas nem todo mundo vai passar por todas as fases daquela forma, tudo depende de qual foi o período em que esse diagnóstico foi dado. Uma coisa é um diagnóstico dado aos 60 anos, outra coisa é um diagnóstico dado aos 90.
né? A gente tem aí 20, 30 anos de diferença aí de vida nesse momento. Então, é poder pensar em como é que a gente vai lidar com essas situações, como é que nós vamos se organizar enquanto família, o quanto é importante que a pessoa com a doença possa estar engajada também no seu tratamento, porque você só vai conseguir, de fato, um bom resultado se aquela pessoa também pudesse engajar de alguma maneira. Existem famílias, por exemplo, que não querem que o familiar saiba do diagnóstico. E aí tem um grande risco, a gente sabe que às vezes a pessoa continua dirigindo e não deveria, né? Porque está tomando, inclusive, muitos medicamentos, e às vezes esses medicamentos também vão interferir na sua capacidade atencional, na sua capacidade de raciocínio. Então, você ter essa perspectiva de que você é extremamente importante você parar e pensar em como é que vai ser amanhã, como a gente vai se organizar para cuidar. Como é que eu vou lidar, por exemplo, com as questões financeiras, né? Porque às Claro, vezes as quem é... pessoas vão até o último momento para poder lidar com a questão de que agora eu vou ter que ir ao banco para conversar com o gerente, porque o meu pai ou a minha mãe, ela já não tem mais condições de assinar, de fazer a prova de vida do jeito que se assinando, que eu preciso que ela não use mais os talões de cheque, porque as coisas estão mais complicadas, a capacidade dela funcional está sendo comprometida. E aí, às vezes, eu vou conversando com os familiares e eu falo assim, então, o que você vai poder fazer é levar uma documentação no banco, né, que é dizendo que o seu pai já não pode mais gerir a conta bancária da mesma forma que fazia antes. Então, você fazer essa programação prática, eu não estou nem falando só das questões emocionais, mas eu acho que as questões emocionais vão permeando tudo isso. A gente não pode separar, porque muitas vezes quando a gente vai conversar, eu acho que faz todo sentido, porque cada um vai estudando mais a sua parte, mas essas coisas estão permeando toda etapa, né, toda essa etapa de vida da família. Então, ele está ficando mais confuso, mas ele ainda continua querendo gerir o próprio dinheiro, ele precisa ter dinheiro no bolso. Como é que eu faço? Porque ele perde, ele esconde. Aí tem aqueles familiares que acabam dando todo o dinheiro na mão do paciente, e aí depois fica desesperado porque não sabe onde colocou. Enfim, você poder ir etapa por etapa, conforme o seu familiar vai adentrando no universo da demência, você ir organizando essas coisas, você e toda a sua família junto, é extremamente importante. Passo a passo. Perfeito. Eu volto a falar, não tem um manual, mas eu acho que se a gente começar a observar mais o que está acontecendo, tanto com a gente do ponto de vista emocional, quanto com o meu familiar, isso vai facilitar muito a vida. Grande dica, amei a nossa conversa. Muitíssimo obrigada, viu, Luciana Cassimiro, pela sua participação. Espaço aberto aqui, tá bom? Eu que agradeço a todos, né, por estar aqui nos ouvindo. Dúvidas vocês podem mandar para a Lina, e a Lina me Encaminho. repassa, né, e eu vou responder o que vocês precisarem. E estou às ordens para quando vocês precisarem de alguma coisa. Muitíssimo Grande obrigada. abraço. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo grande, gente. Muito obrigada.